Formosa Jerusalém, a lição tem como leitura bíblica Apocalipse 2, versículo 19 e 18, versículos 19 e 18, do 9 ao 18. A leitura bíblica em classe tem aqui a referência de Apocalipse 21, versículo 9 ao 18. Apocalipse 21, do 9 ao 18, que diz assim: E veio um dos 7 anjos que tinham as 7 taças, cheias das últimas 7 pragas, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a esposa, a mulher do Cordeiro. E levou-me em espírito a um grande alto monte, e mostrou-me a grande cidade, a santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. E tinha a glória de Deus, e a sua luz era semelhante a uma pedra preciosíssima, como a pedra de jaspe, como o cristal resplandecente. E tinha um grande alto muro com 12 portas, e nas portas 12 anjos, e nomes escritos sobre elas, que são os nomes das 12 tribos de Israel. Da banda do levante tinha 3 portas, da banda do norte 3 portas, da banda do sul 3 portas, da banda do poente 3 portas. E o muro da cidade tinha 12 fundamentos, e neles os nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. E aquele que falava comigo tinha uma cana de ouro para medir a cidade, e as suas portas e o seu muro. E a cidade estava situada em quadrado. Seu comprimento era tanto como a largura. Mediu a cidade como a cana até 12.000 estádios. O seu comprimento, largura e altura eram iguais. E mediu o seu muro de 144 côvados, conforme a medida de homem que há de um anjo. E a fábrica do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Olha que interessante, nós temos o Apocalipse 21 e o 22 que você deve ler aí na sua casa com bastante atenção, na sua igreja, preparando estudos bíblicos para os irmãos. É muito interessante. Bom, nós temos a lição aplicada que diz que o melhor da Jerusalém celeste é que estaremos para sempre com Jesus. Essa lição deve ficar na tábua dos nossos corações. O melhor da Jerusalém celeste não são os muros, não são as ruas de ouro, não são nada disso. E sim a presença do Cordeiro, na qual estaremos para sempre com Ele, porque Ele é bom e a sua misericórdia e bondade duram para sempre. Bom, falaremos hoje então, na lição de número 13, a introdução ao comentário, o primeiro tópico que é o que é a Jerusalém Celeste, o segundo que são as características da Nova Jerusalém, e o terceiro, o perfeito estado eterno. Então vamos para a introdução. Diz o seguinte: a terra é um lugar maravilhoso. Seus encantos são, por vezes, irresistíveis. Nossa alma, porém, suspira pela casa que Jesus nos foi preparar. É verdade. A terra é um lugar maravilhoso. Tem muitos lugares paradisíacos aí, né? Muitas paisagens lindas, cachoeiras, praias, campos, jardins, muita coisa linda nessa terra. Agora, já parou para imaginar nas mansões celestiais, na Nova Jerusalém, na cidade do nosso Deus? Nós sabemos que ela é real, porque a Bíblia assim nos apresenta. Por isso, não temos e não podemos esmorecer. Não podemos esmorecer porque a caminho de Sião nós precisamos tirar forças da fraqueza durante esse momento de pandemia, de grandes angústias e sofrimento, de pessoas morrendo, de pessoas perdendo entes queridos. Nós precisamos lembrar que há uma terra, uma cidade preparada para nós lá nos céus. O que é a Jerusalém Celeste? Bom, primeiro diz que mais sublime que os céus. Sim, a Jerusalém Celeste é mais sublime que os céus, porque estes são insuficientes para receber
a noiva do Cordeiro. Por isso, Deus formará um novo céu quando consumar a atual criação. Um paraíso especial, um novo estado eterno para os seus súditos, para os seus filhos, para a noiva. Leia Isaías 65, verso 17. Leia também 2 de Pedro 3, verso 13. E, por fim, Apocalipse 21, versículo 1. Tão sublime é a cidade de Deus, que não temos palavras para descrevê-la. Referindo-se aos bens que nos aguardam na eternidade, o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios 2,9 que as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu e não subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para aqueles que o amam. Isso aqui é muito lindo, irmãos. Isso é maravilhoso. É o que Deus preparou para todos nós. Jesus disse que na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Sim, na Jerusalém Celeste há uma morada para mim, para você e para todos que aceitaram a Cristo. Você já aceitou a Cristo? Já tem o seu nome escrito no livro da vida? Porque só vai morar nessa cidade quem está cadastrado com o sangue do Cordeiro selado no livro da vida. Quem não tem o seu nome escrito no livro da vida ficará de fora, diz a palavra de Deus. E isso está registrado nas Escrituras Sagradas. Bom, as características da Nova Jerusalém, a Bíblia nos apresenta que é um lugar real, não é um lugar fictício. Isso aqui não é folclore. Não, é real. Ela foi descrita rica e detalhadamente por João. No capítulo 21, nós lemos um trecho do capítulo 21. Faça uma leitura aprofundada e pormenorizada do texto, ou dos textos, Apocalipse 21 e 22, para que você entenda esta grande verdade. Se cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, não teremos dificuldades para aceitarmos a realidade da nossa morada eterna. Porque é o Espírito Santo quem testifica em nós que vamos morar nesta cidade celestial. Há um hino da harpa que diz que quão glorioso cristão é pensar na cidade que não tem igual, onde os muros são de puro jaspe e a rua de ouro e cristal. Isso é maravilhoso. Temos inúmeros louvores que falam desta grandeza espiritual, desta grandeza celestial. A arquitetura foi ideada e construída pelo próprio Deus. Não teremos ali nenhuma feiura, nenhuma deformidade, não. Tudo foi arquitetado, planejado e organizado pelo nosso Senhor. Veja, se o mundo natural já é belo, cheio de deslumbres, imagine as mansões celestiais. Já parou para imaginar? Já parou para pensar, para fechar os olhos e imaginar nas grandezas celestiais, naquela imensidão de gramado, de árvores, de animais, de pessoas perfeitas? Tudo que a gente sonha aqui, lá tem. E tem muito mais do que a gente imagina. A Bíblia diz que Deus construiu a Nova Jerusalém como um cubo perfeito. Segundo João Nulo descreve, ele diz que a cidade era situada em quadrado e o seu comprimento era tanto como a sua largura. Olha que interessante, está em Apocalipse 21, versículo 16. Leia na sua Bíblia, isso é muito interessante, é muito importante para nós lermos. E os materiais, a Bíblia fala que é iluminada pela glória de Deus, não precisa de sol, não precisa de energia elétrica, não vamos pagar conta de energia, não precisa se preocupar com corte de energia. Olha que legal. A glória de Deus e a sua luz, a resplandecência do jaspe, O jaspe é uma pedra com múltiplas cores, é uma pedra colorida, Olha que interessante. Além disso, ela é feita de ouro puro e como fundamento possui 12 pedras preciosas. Não precisará de templo, não precisaremos de igreja no templo, templo de igreja,
porque o santuário é o Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. Estaremos nele, nós estaremos nele e ele estará em nós. Também não careceremos de sol nem de lua, porque o Cordeiro, Filho de Deus, será a nossa lâmpada, conforme diz Apocalipse 21, versículo 23. Leia isso na sua Bíblia. Lá nós teremos um governo perfeito, sem corrupção, habitantes perfeitos, não vai ter vizinho fofoqueiro, não vai ter palavrão, não vai ter bailes de festas mundanas, tocando músicas profanas, tudo isso não teremos lá. Não teremos esgoto, não teremos pessoas morando na rua sujas, não teremos pessoas drogadas, não teremos bêbados, não teremos nada disso nas ruas, porque lá só entra santo. Lá só entra purificado pelo sangue do Cordeiro. Lá os habitantes são perfeitos. As tribos de Israel serão igualmente honradas lá em Apocalipse 21, versículo 12, fala sobre isso. E estarão também as nações, significa que a cidade não será afetada pelo enfado, pela monotonia, ela será espiritual, intelectualmente estimulante, movimentada. Tem pessoas que pensam, o céu deve ser chato, as pessoas ficam lá só sentadas no banquinho conversando para o resto da eternidade. Não, lá será um lugar movimentado, de muitos cânticos, de muita alegria, as pessoas conversando, se abraçando, confraternizando, adorando ao Cordeiro, fazendo bem umas às outras. Tudo que a gente deseja aqui que não temos, teremos lá e muito mais. Dá para imaginar isso? O conhecimento será perfeito, nós não precisaremos de pesquisas, lá nós seremos conhecedores perfeitos de Deus e de Cristo, porque veremos como Ele é. A nossa comunhão será perfeita, o amor será perfeito, as pessoas serão perfeitas, não teremos deficiências, não teremos falta de nenhum membro do corpo, porque o nosso corpo será glorificado. Receberemos um novo nome e vamos conhecer as pessoas? Vamos conhecer as pessoas. Só não nos lembraremos do sofrimento e das dores, porque seremos curados com as folhas das árvores que são para a saúde das nações. É isso mesmo. Nos conheceremos. Veremos os nossos irmãos. Veremos as pessoas que amamos e que estão lá, aguardando o dia da entrada, ou que estão no paraíso, aguardando o dia da entrada na cidade celestial com todos nós. Agora, não teremos sentimento de marido e mulher, não teremos sentimentos como aqui na terra. Teremos sentimento de irmãos, de filhos de Deus, de adoradores do Cordeiro, de irmãos em Cristo, de povo de Deus, de sacerdócio real e nação santa. Queridos, a primeira grande tragédia da história foi a expulsão de Adão e Eva lá do jardim, que o Senhor plantara lá no Éden. Leia Gênesis 3, 23 e 24. Desde então, vem o homem no encalço do paraíso perdido. O homem vem buscando o paraíso perdido, o homem vem buscando essa felicidade. Em Cristo, porém, Deus preparou-nos um lugar infinitamente melhor. Um lugar almejado por reis e patriarcas, sim, Ele nos preparou a nova Jerusalém. Não quer você também morar nessa formosa cidade? É o que está aqui no nosso manual a pergunta, É só receber o Senhor, o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Deus. É só recebê-lo, servi-lo, estar firme com Ele, segurando nas mãos dEle, porque aí sim estaremos para sempre com o Senhor. Para sempre com o Senhor. Queridos, vamos ler no domingo, aqui nós temos Isaías 65, 17 e Apocalipse 21, verso 1. Hoje eu quero ler com vocês o Isaías 65, 17. Acompanhe comigo aí na sua Bíblia. Isaías 65,
17. Olha que interessante que nos diz a palavra de Deus. É muito importante você ler a Bíblia e estudá-la. 65:17 diz: Pois eis que eu crio novos céus e nova terra, e não haverá lembrança das coisas passadas, jamais haverá memória delas. Aqui Isaías fala da lembrança do sofrimento passado. Não teremos uma amnésia quando chegarmos no céu. Não será apagada a nossa memória. Quando Isaías fala que não teremos lembrança, ele está dizendo que não teremos lembrança das dores, do sofrimento, das pessoas que ficaram, nada disso. Lá nós veremos Abraão, Isaque e Jacó e nos assentaremos à mesa com eles. Mas como assim, pastor? Eu não conheço. Quando chegar no céu, como é que eu vou saber no meio daquela multidão quem é Abraão, Isaque e Jacó? Tudo será revelado. O nosso conhecimento será pleno. Seremos como os anjos. Não seremos anjos, mas seremos como anjos, no sentido de poder, no sentido de perfeição, no sentido de corpos espirituais incorruptíveis. Então, queridos, estudemos e nos aprofundemos mais nas verdades bíblicas, nas verdades da palavra de Deus a respeito dos céus. Isso é muito importante para todos nós que somos amantes das Escrituras. Leia Gálatas 4:26 na segunda-feira, Hebreus 11:10 na terça, Apocalipse 21:16 na quarta, 1 de João 3, verso 2 na quinta, e na sexta, 1 Coríntios 13:13, por fim, no sábado, 2 de Pedro, capítulo 3, versículo de número 13. Olha que interessante. Esse é apenas um resumo, é uma síntese do nosso estudo, mas você deve estudar, aprofundar-se, buscando na Bíblia, em livros, em manuais, em materiais, e tem muito material bom falando das grandezas celestiais. Isso aqui é muito importante para nós, porque, como disse Pedro, somos peregrinos e forasteiros. Nós estamos aqui apenas de passagem. Estamos aqui por um pouquinho de tempo, mas muito em breve estaremos para sempre com o nosso Senhor lá na glória. Quem ouve diz, Maranata. O Espírito e a noiva dizem, ora vem, Senhor Jesus. Esse momento de tristeza, de dores, de sofrimento, de luto, de perdas que estamos vivendo durante essa pandemia, será tudo esquecido quando estivermos para sempre com o Senhor. Olhemos para Cristo e não façamos como a mulher de Ló que olhou para trás. Não, vamos olhar para o Senhor, vamos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Que Deus em Cristo abençoe a todos os nossos irmãos